Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell. Olá, Voit. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. E agora também no canal 12 da NET. Vamos conferir agora como está o tempo aqui em Brasília. Vamos ver o que o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, traz para hoje. Tempo bom, parcialmente nublado e previsão de chuvas isoladas. A temperatura mínima foi de 18 graus, a máxima fica em torno de 29 graus. E a umidade varia de 45% a 95%. E vamos ver então o que circula hoje nas mídias e também nos jornais. Violência em escola de Suzano traumatiza a população e provoca discussões sobre armas e violência juvenil. A população de Suzano vela hoje os corpos de vítimas de atentado em escola. A motivação para o crime é o principal objetivo das investigações pela polícia. Atentado em Suzano repercute no Congresso e reacende debate sobre desarmamento. Especialistas argumentam que portar armas não significa aumentar a violência. O deputado do Paraná, Felipe Francischini, vai presidir a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. O primeiro grande obstáculo de sua gestão é a reforma da Previdência. O deputado de primeiro mandato terá a responsabilidade de conduzir o processo de aceitação ou não do projeto. O presidente Bolsonaro extingue 21 cargos de comissão do Executivo. O presidente também não está satisfeito com a política externa brasileira e poderá trocar alguns embaixadores. Agora nós vamos para um pequeno intervalo. Depois vamos falar sobre Caixa 2, reforma da Previdência, o atentado em Suzano, política para deficientes. O nosso convidado de hoje é o senador Flávio Arnes, da Rede do Paraná. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília e recebendo hoje aqui o senador Flávio Arnes, da Rede do Paraná. Para nós é uma satisfação imensa, primeiro revê-lo, né, pelo trabalho que o senhor já realizou lá como senador, que já nos conhecíamos, já era freguês do Direto de Brasília lá na Band e secretário de Educação do Estado, e vem num momento muito significativo para o país. Renovação do Congresso, novo governo e ainda esse atentado de ontem. Senador Flávio Arnes, é uma satisfação, uma alegria. Bom dia em recebê-lo aqui no Direto. Bom dia, Voit Schumas Campbell. Uma alegria muito grande estar com vocês, cumprimentar a todos e todas que nos acompanham e dizer da alegria de rever vocês, né? Particularmente o Voit Schumas, que estava muito presente no Congresso, mas acompanhava todo o seu trabalho também, Campbell. E sempre ficar à disposição, sempre que necessitarem de um ponto de vista, né, direto de Brasília, que a gente possa colaborar com vocês e com a sociedade. Pois é, senador. Bom a gente então iniciar com essa questão da violência hoje no Brasil, principalmente em escolas, como essa questão de Suzano, né? Como é que o senhor está vendo esse aumento de violência no Brasil? Olha, a gente é um momento difícil, eu diria, mas particularmente nas escolas, muitas coisas são importantes, na minha opinião, serem enfatizadas. A primeira é a necessidade de você, assim, discutir bastante valores dentro da escola.
né? Isso no Paraná já acontece, eu sei que acontece em outros estados, é um esforço concentrado. Que tipo de valores? Amizade, respeito, solidariedade, caridade, direitos humanos, igualdade, respeito, chances, oportunidades. A segunda coisa é que nós temos nas mídias, nos jogos, principalmente, muita violência, né? E as crianças estão, assim, participando de jogos aí à disposição da população que não deveriam, na idade, estar fazendo isso, né? E quando a criança ou adolescente, na minha opinião, tem um distúrbio mental, e muitos têm, 20% da população apresenta algum tipo de transtorno na saúde mental. É tudo isso, senador? 20%. É muita gente, né? Muita gente usa droga, usa crack, e isso leva também ao transtorno mental. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, ao mesmo tempo, também as escolas têm que tomar muito cuidado, porque eu, olhando os vídeos lá de Suzano, e fui secretário de Educação, eu via que a porta estava aberta da escola. Pararam um carro na frente da escola, sim, o que já não podiam ter feito. Entraram na escola com uma sacola, né? Quer dizer, com as armas, né? Com a sacola e tudo. E então isso não podia ter acontecido. Ninguém pode entrar numa escola. Tem que haver uma barreira lá, em que a pessoa seja recepcionada, acolhida, né? E vai dizer, vai se identificar, vai ter registro, vai se perguntar para a pessoa o que você veio fazer aqui, aonde que você vai, como aqui no prédio. Eu, para entrar aqui, participar desse programa, tinha que mostrar a identidade, dizer aonde que eu ia, o que ia acontecer e tal, que é uma questão de segurança. Inclusive tem um ex-presidente, comandante da Polícia Militar do Paraná, que tem livros escritos, Arquitetura contra o Crime. Lá no Paraná, só para ter uma ideia, quando eu fui secretário de Educação, né, as secretarias de muitas escolas estavam no segundo andar. Então, para uma pessoa ir na secretaria da escola, que é uma coisa comum, né, teria que entrar na escola, passar pelas salas de aula, e poderiam dizer, olha, qualquer louco aí, qualquer pessoa aí pode entrar na escola. Há programa de distribuição de leite dentro da escola. Eu dizia, negativo, como é que 200 pessoas vão entrar numa escola pública, né, para pegar o leite, que é uma coisa boa, necessária, importante, porém não dá, nós temos que cuidar da segurança. Então a gente fica muito triste, e eu inclusive como vice-presidente da Comissão de Educação, né, nós, junto com o senador Dário Berger, nós vamos propor um debate, uma discussão na comissão, para vermos como contribuir, né, com legislação, com orientações, para que haja mais segurança, né, dentro das escolas. Porque a gente não vai evitar uma pessoa com transtorno mental severo, é capaz de tudo, né? Capaz de pular o muro, capaz de... E não porque ele queira, porque ele tem um transtorno mental, né? Então tem que ser tratado, tem que ser ajudado, medicamentos e tudo, mas prevenir no que for possível. A polícia vai começar, então, já começou a investigação sobre a motivação do crime. Mas vamos considerar, então, que os jogos violentos, por exemplo, de computador, tenham contribuído para esse tipo de fato, quer dizer, trazer da realidade, do que é virtual uma realidade para eles, né? Isso daí já é um problema mental do aluno, né? Já, sem dúvida, né? Quando a gente pensa numa criança e num jovem, a gente pensa que eles são seres em desenvolvimento, em formação. Então, eles não têm o juízo de valor da realidade que uma pessoa com mais experiência certamente tem. Então, nesse sentido, quando a pessoa está acompanhando um jogo, a gente vê taxas altas de suicídio infantil. Isso acontecia nos Estados Unidos, quando eu estudava lá, 30, 40 anos atrás. Taxas grandes de suicídio juvenil, até jogos, para ver como que você pode se suicidar, né? Quer dizer, como chegar nesse ponto. Então, nesse sentido, eu acho que nós, como sociedade, como Congresso, como Senado, temos que debater isso. Eu sei que não é só isto,
Mas essa questão das mídias sociais, dos jogos eletrônicos, os crimes cibernéticos e tal, eu acho que nós temos que nos empenhar, nos debruçar sobre isso e acharmos caminhos que sejam bons para a sociedade. Agora, senador, essa escola, apesar de ser uma escola de referência lá em Suzano, uma escola tradicional de muitos anos, ela tinha um retrospecto de bullying, de violência contra professores. Como é que o senhor analisa essa questão, por exemplo, da transformação, estão chamando, mas não é isso, a militarização nas escolas? Como é que o senhor analisa esse fato? Eu considero desnecessário, não é o caminho, no meu ponto de vista, para solucionar esse problema. Nós temos escolas excelentes, maravilhosas, né? As pessoas às vezes citam um caso ou outro caso e acontece, de fato, então temos que nos deter na solução daquele caso. Né? No Paraná, por exemplo, nós temos o BPEC, que é o Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária, específica para atendimento de escola, não é a ronda policial. Então, são policiais qualificados para atender problemas de educação. E a gente dizia para as pessoas, olha, quando você tem um problema de violência, de arma, de droga, chame o BPEC. Né? E o BPEC, junto com o Conselho Tutelar, junto com a família, tem que construir soluções para tudo isso. Mas não é o fato de você ter o militar dentro da escola, que eu respeito o militar, estive inclusive na sexta-feira na Academia Militar do Guatupê, em Curitiba, respeito muito, né, a Polícia Militar, e ontem recebi a Polícia Militar também no gabinete, né, mas não é pela Polícia Militar, a Polícia Militar seria tem que fazer pela o disciplina. trabalho. Pela disciplina, orientar a família, disciplina em casa, disciplina na escola, valores, os educadores são qualificados para fazer isso, temos professores bons, né? Tem que ter inspetor de pátio, colocar inspetor na escola, né? Que são profissionais importantes para ajudar, pedagogos, e toda a qualificação desses profissionais pensar na nova realidade do mundo de hoje. Mas o senhor não acha que, por exemplo, ultimamente a escola ficou um pouco deteriorada em função de ideologias que não tem nada a ver com a formação do estudante? Você pensa assim, olha, realmente, quando você pensa assim, vamos dar o exemplo do Paraná de novo. Você tem 100 mil professores no Paraná. Vamos supor que 5 mil deles, né, sejam militantes, tenham partido político, e todos podem ser militantes, mas não levar para a sala de aula isso, porque você está querendo favorecer o desenvolvimento, espírito crítico, posicionamento, que é importante, né, do aluno, quer dizer, o cidadão, aluno, a informação, posicionando-se no dia de hoje. Agora, aparecem então esses casos de 1.000, 2.000, porque eu visitava todas as escolas, né? Todas, 15, 20 escolas por semana, eu estava dentro da escola. Então, claro, surgiu um problema aqui, um problema lá que se tinha que resolver, mas a grande maioria, quase totalidade dos professores, professoras, pedagogos, eles têm isto na sua visão. Vamos formar o aluno crítico, cidadão, participante, com valores, né, coisas bem definidas. Então, a gente, assim, falar muito de escola sem partido, eu até uso uma expressão, é uma bobagem, não é uma bobagem, na minha opinião. A gente tem que falar de educação em tempo integral, né, de profissionalização dos alunos. As mães chegam para a gente e dizem, olha, por favor, eu quero que o meu filho saia da escola com trabalho também. Uma profissão. Ele não vai para a faculdade, né? Ter mais dinheiro para a educação, ter recursos para valorizar os professores. Agora, a gente, e claro, que temos de, obviamente, não me nego a discutir escola sem partido, mas isso não é de maneira alguma, no meu ponto de vista, a prioridade. A mesma coisa homeschooling, né? Vamos fazer a educação em casa, vamos discutir isso, mas é para uma parcela mínima da população.
né? E você tem que discutir o que é importante e deixar o que não é importante também para ser discutido, para contribuir para o debate geral. Mas Não tem Não necessidade dar de- importância ao que não é importante. necessidade de universalizar aquilo que pode ser particular, né? Agora, a questão da segurança, nós vamos fazer esse debate, sabe? A questão da segurança em termos dos meios de comunicação, porque você tem jogos, como eu falei, mídias, você tem programas muito violentos, né? Até programas policiais no decorrer Sim. da tarde, né? Eu digo, em países desenvolvidos, não é que você proíba, a sociedade não aceita que isso aconteça, é diferente. Quer dizer, há um impedimento social para você falar ou discutir certas coisas. Dar muita atenção para a saúde mental, muita atenção, né? Depressão, medo, suicídio, Porque esse percentual bullying. que ele colocou de 20% É muito alto. né? Senador, claro, o Paraná poderia, né, quem sabe, exportar não só o ex-secretário de Educação do Paraná para outros estados, que a gente sabe que muitos secretários, muitas autoridades não visitam os locais onde as coisas acontecem, não olham de perto e fica aquela coisa assim, mal administrada. Problema de gestão, tanto na saúde, na educação, na política, na segurança, né? É um problema sério. Mas depois nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos tomar um cafezinho e depois vamos tratar de reforma da Previdência no Congresso Nacional, vamos falar sobre Caixa 2 na política, na criminalização ou não. Nós já voltamos. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, recebendo hoje o senador Flávio Arnes, da Rede do Paraná. E agora vamos tratar de um assunto que é espinhoso normalmente para quem é político. E se falou muito, inclusive o próprio novo ministro da Justiça tratou deste assunto e que parece que não foi muito bem entendido. Caixa 2 é crime? Tem que ser banido? Como é que deve ser tratado, na sua opinião, senador? Olha, é crime, não tenho dúvida alguma disto, e o grande debate que se faz é se é crime eleitoral ou se deve ser tratado pela justiça comum. Agora, tenho a mesma opinião do ministro da Justiça, ex-juiz Sérgio Moro, e também da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A minha opinião coincide exatamente com a opinião deles. Aquilo que é eleitoral, o uso do Caixa 2, que é um crime eleitoral, vai para a Justiça Eleitoral. Contudo, o Caixa 2, vindo de propina, de corrupção e de outros setores, tem que permanecer na Justiça Comum, tem que haver uma divisão. Quer dizer, a Justiça Eleitoral cuida do fato de que um determinado candidato usou o Caixa 2. Então deve ser penalizado, né, se este for o caso, pela Justiça Eleitoral. Agora, o dinheiro, a origem do dinheiro, o crime que está aí, continua na Justiça Comum. Mandar-se tudo para a Justiça Eleitoral, como foram alguns dos votos também, por enquanto, né,
não tem cabimento, né? Quer dizer, porque a justiça eleitoral não tem nenhuma infraestrutura, não é que não sejam competentes, são competentes, mas precisa ter uma infraestrutura física de investigação para saber o que aconteceu lá na polícia, chamar a polícia. Então deixa para a justiça comum e o crime eleitoral, o uso do Caixa 2, comprovado, vamos dizer, né? Claro, tem que ser tudo comprovado, a justiça eleitoral cuida disso. Você acha que se for tudo para a justiça eleitoral pode prejudicar a Lava Jato? Não tenho dúvidas disso, né? Prejudica e muito, não só a Lava Jato, mas toda investigação que procura buscar a origem do recurso, a propina, a corrupção. É porque seria um contrassenso, né? A justiça eleitoral teria que procurar a polícia para poder investigar aquilo que eles não têm estrutura para isso, né? A gente deve dar a responsabilidade para cada área da justiça aquilo que é pertinente à área. Com certeza. Né? Então, a pessoa foi eleita deputado, deputada, senador, governador e usou o Caixa 2. Então, agora, é um crime eleitoral. Agora, senador, se isso daí é uma espécie assim de, vamos dizer, considerar como se tradição fosse, ela passa a ser uma coisa cultural, né? Como é que se pode, na criminalização, você acha que pode resolver esse problema que é dentro da cultura política no Brasil? Olha, muita coisa já foi feita, eu diria. Essas últimas eleições, por exemplo, as pessoas tomaram muito cuidado, né? Não vou dizer que tenha sido resolvido, mas tomaram muito cuidado com qualquer... Isso a gente ouvia, os comentários, não dá para ser em Caixa 2, precisa ser oficial, isso, aquilo, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Agora, você mudar um pensamento cultural não é num estalar de dedos também. É o processo. É um processo, né? Então, mas o que acontece? Nós temos pessoas novas, jovens, na Polícia Federal, na Procuradoria da República, juízes novos que querem mudar o Brasil e, principalmente, a população acompanhando todo esse processo hoje em dia, o que não acontecia 4 anos atrás, 8, isso. E os meios de comunicação vão ser aperfeiçoados daqui para frente, vai haver revoluções a cada ano. Então, nesse sentido, eu diria que é uma nova realidade. Os políticos têm que dar conta dessa nova realidade. Tanto que no Senado, né, de todos os cargos em disputa, 54, né, 46 são senadores novos, muitos que nem tinham exercido um mandato antes. Por quê? Porque a população, qual que é a expectativa da população em geral? Mudança, esperança, coisa correta, né? Tem que fazer o correto. Mas ainda bem, senador, e eu observo aqui do lado de fora da coisa, é que a mudança veio também pela qualidade. Não adianta mudar, botar o novo com roupa velha e nem o velho com roupa nova, porque senão, né, nós não teríamos a presença do senador Flávio Arnes aqui no nosso programa. Agora dois assuntos. Eu só quero dizer até o seguinte, eu dou toda a razão para você, né? E todo esse debate assim, de renovação de mandato tem que passar por essa articulação com a sociedade. Exatamente. E como é que eu vou saber se a pessoa é boa ou não? A pessoa tem que estar mais próxima da população. Então, uma das mudanças na reforma política, para você inclusive saber se usa o Caixa 2, mudar a cultura, saber quem é a pessoa, é o voto distrital. Né? Que aí você conhece, sabe? Ele é o mais próximo. Ele é da região, eu sei onde que ele mora, ele tem que voltar aqui, tem que discutir. Eu sei como é que ele fez campanha, sei se foi uma campanha rica, milionária ou não, né? E se estava dentro dos parâmetros. Então, isso ajuda também, né? Nesse sentido. Reforma da Previdência e Pacto Federativo. Reforma da Previdência é essencial. Eu diria, inadiável, né? Valorizar as pessoas que estão assim num patamar social
que precisem ser valorizadas, acabar com os privilégios, mas ser muito dialogada. Chamar todos os setores da sociedade, porque nós temos realidades muito diferentes no Brasil, e ver se essas realidades estão sendo atendidas na reforma, porque uma reforma, uma decisão afeta toda a população. Então, como é que está a questão da polícia, das forças de segurança, professores é uma coisa, agricultores é outra coisa, se a idade mínima é adequada ou não, ou acabar com essa bobagem que fizeram do BPC, que não tem nada a ver com a aposentadoria, um benefício da assistência social. A verba vem da Seguridade Social, mas é um benefício de assistência, não tem nada a ver com a aposentadoria. Então, ver tudo isso, dialogar e não procrastinar, assim, não vou fazer isso em 5 anos, 6 anos. Não, mas vamos discutir bem, essa é a nossa intenção no Senado Federal. Vamos chamar todo mundo e discutir. O senhor apresentou, inclusive, um projeto que isenta aposentados, né, do imposto de renda. Isso. Não, de fato, né, a gente tem essa preocupação, porque eu trabalho muito na área da pessoa com deficiência. Né? E há muitos anos tenho um filho com deficiência, já fui presidente das APAES do Brasil e tudo. E quando a pessoa se aposenta, a pessoa com deficiência, 2 casos estavam previstos na legislação, mas citava assim, a pessoa com assim, uma paralisia incapacitante, né, e outra situação. Então nós atualizamos o termo, pessoa com deficiência. Né? Pessoa com deficiência, quando aposentada, tem o benefício, né, da isenção do imposto de renda, né, para colocar isso adequadamente, porque as famílias precisam, nesta área... É essa que precisa mais, né? Ser prestigiado. Vocês sabem que tem famílias que têm filhos, por exemplo, de 20 anos e que, por exemplo, usam fralda, precisam ser alimentados. Eu tenho um exemplo de um deficiente que hoje não tem visão, não possui dentes, não anda, é um deficiente mental de 54 anos. Imagina uma mãe cuidando de um filho com essas deficiências por 54 anos. E a mãe cuida com amor, com carinho, gosta do filho, a família também ajuda. Porém, a gente tem que pensar que essa família precisa ser adequadamente apoiada. Exatamente. Ter uma política pública que diga, não, você tem direito a remédios, tem direito a fraldas, tem direito a fazer fisioterapia, fonoaudiologia. Inclusive, a campanha da fraternidade desse ano, da CNBB, é também sobre políticas públicas, o ser humano e políticas públicas. Então, a gente tem que trabalhar com políticas públicas justas, honestas, que valorizem e que deem a ordem aí para aquilo que o Brasil, mesmo no caso de Suzano, vamos pensar numa política pública adequada, normas, regras, para promover a segurança nas nossas escolas. Senador, infelizmente, mas eu já vou falar com a Grace, vou falar com toda a assessoria que é muito atenciosa para voltarmos novamente aqui. Nós temos pelo menos meia hora a mais para conversar. Meia hora a mais já seria um bom tempo. Vamos deixar o convite então, né? O convite está feito, senador. Muito obrigado pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos. Lhe conhecemos de longo tempo, portanto, sabemos da sua seriedade e a única coisa que eu posso lhe desejar nesse momento é muita saúde e sorte lá no Senado para o senhor continuar com esse trabalho aí, que é pelo bem do Brasil. Eu agradeço, deixo um abração para vocês de novo, para todos e todos que nos acompanham. Estou muito animado, feliz e junto com todo o povo que nos acompanha, com vocês, a gente quer fazer um mandato articulado, né, compartilhado, porque a impressão, a posição de todas as pessoas é fundamental. Então, estamos juntos. Estamos juntos, com certeza. E olha, inclusive, senador, só uma informação rapidinho, vou estourar meu tempo aqui. Trouxemos a Cláudia Chabalgode, que tem um projeto, Tô no Jogo, para cadeirantes, tênis para cadeirantes e autistas. Isso aí, nós vamos seguir nesse assunto, que eu acho que nós estamos no mesmo rumo.
E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença e até mais um Direto de Brasília.